Oi, gente. O Papo Sem Padrão dessa edição é com o Johan Araújo, ele que é ilustrador e criador das tirinhas Devaneios. Tá muito massa essa edição, porque além da gente compartilhar várias coisas como criadores de conteúdo, ele também fala sobre a representatividade na arte dele e também sobre todo esse processo na carreira dele, como está sendo e como foi para ele muito difícil por ser um artista independente. Então, é muito bacana, tá muito massa de ver, então confira. E engraçado que eu comentei com você, né, que eu te conheci, na verdade, o seu perfil eu conheci no Twitter e não no Instagram. E aí, enfim, quando eu fui abordar para falar do projeto, até então, ok, né, porque eu já gostava das tirinhas e tal. E depois eu fui procurar, eu falei no Instagram, eu falei, gente, eu nem sabia que ele tinha. Gente, assim, eu falei, sabia, eu acho, olha como a gente é, né? Porque eu acho que se eu tivesse visto no Instagram, provavelmente eu não, talvez eu teria ainda mais receio de abordar por achar que é muitas, por achar que por você ter muitos seguidores, provavelmente nem responderia, né? Então as pessoas têm um pouco disso, né? De achar, de ter esse preconceito, né? De porque você tem muitos Sim, seguidores, acha que você tem uma equipe gigantesca, acha que você já tem um monte de coisa, né? E não, sim. né? Não, não é nada disso, né? É o que eu tinha falado, né, nessa outra conversa. Se eu fosse branco, com 10.000 eu tinha conseguido muito mais do que eu consegui hoje, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Porque eu vejo muita gente, principalmente essa questão de parceria com marcas, essas coisas, eles simplesmente não fazem nada, as marcas vão atrás. Eu mesmo indo, eu não consigo. Então, tipo, ser grande tem as coisas boas, mas as pessoas, à volta, assim, principalmente do underground, dão uma afastada por achar que você já tem tudo ou por achar que não vai responder, né? Uma coisa que eu sempre falo assim com as pessoas, principalmente quem está começando com algum projeto não só em quadrinhos, é que arrisca, sabe? Igual na minha cidade mesmo, eu sempre tentei entrar em contato com jornal, essas coisas, nunca rolou, porque, por incrível que pareça, a mídia de interior é muito mais elitista do que a mídia, assim, tipo de cidade grande. Eu consegui bem mais oportunidades aqui do que eu consegui na minha cidade. Então eu sempre falo com as pessoas que, independente do número de seguidores da pessoa, é bom conversar, porque às vezes a pessoa consegue uma oportunidade, alguma coisa assim. Foi o que aconteceu comigo no começo, né, da revista Bula, que, tipo, tinha uns 500.000, sei lá, 2012, quando eu comecei, 500.000 seguidores no Facebook, era muita coisa. Eu enviei uma tirinha para eles postaram e foi aí que começou. Na Tipo, isso verdade, foi o Devaneios começou, na verdade, porque você ficou conhecido por ter me mandado as tirinhas e foi aí que você criou a página, né? sim, sim, eu criei a página no dia, eu aproveitei que estava lá. Eu não sei se foi a mesma tirinha que eu postei no meu Facebook ou se é outra, porque eu tenho uma leve lembrança que a tirinha que eu mandei para eles era uma tirinha com tons de vermelho. Aí eu fiz outra e comentei lá na tirinha falando que eu tinha página. Nem tinha na época. Eu também não imaginava que ia dar certo, né? Não Tem lembro uns... quando a gente falou sobre isso, mas é, que você comentou assim que pelo fato de você não aparecer muito, você entende que isso ajudou você realmente se popularizar, enfim, ter bastante seguidores ali no Instagram e tal, que hoje é onde eu acho que talvez seja onde você tenha mais engajamento, assim, pelo menos, né? Não sei, no Facebook, mas no Instagram parece ter bastante. E mas aí que depois que quando você aparece, você vai procurar as marcas e tal, e as pessoas te veem, já não é a mesma reação, né? É muito É, louco isso, né? não é mesmo. É complicado porque, tipo, tem duas questões aí, né? A questão de ser negro, mas também tem aquela questão dos padrões, né? Eles procuram pessoas mais padrão do, dentro de pessoas negras para poderem fazer as campanhas, ou usando o corpo, ou a própria aparência, mas nunca pela qualidade do trabalho. Claro que essas pessoas também elas são boas no que fazem, mas as agências e todo esse processo de campanha, né, vão tudo pro ou um padrão Isa de beleza ou um padrão, sei lá, Michael B. Jordan de beleza. Então fica meio segregado assim. Aí Até as pessoas difícil entrar, né, nessa parada. Oi?
Fica meio difícil entrar nesses comparativos, né? Mas Sim, é não, verdade. mas eles pegam esse tipo de gente e chamam de representatividade, né? Beleza, se chamam isso daí. Não é uma coisa que eu acho legal, porém, enfim, né? Funciona para alguém, né? Pelo menos tem alguém ganhando com isso. Não traz aquela coisa plural do que é a Sim, comunidade traz mesmo. preta, né? Não traz, né? Você realmente, você fica ali dentro de um. Você tem o discurso de furar os padrões, né? De quebrar os tabus, mas Sim, colocando um deles, né? arte, ilustração, essas coisas. A gente entra achando que vai mudar as coisas, porque as pessoas estão querendo mudança e reclamam das pessoas mais velhas que estão lá, mas aí você vê pessoas que estão começando ou estão ali no meio do caminho, tendo as mesmas atitudes dos que estão lá na frente. Ou seja, o meio nunca vai mudar porque as pessoas simplesmente acham que elas estão certas de fazer aquilo quando são elas, mas critica isso nos outros, sabe? Eu acho que se você não muda suas atitudes, não tem como você exigir uma melhora dos outros, né? Por isso que as coisas são tão lentas e às vezes parece que voltam para trás, porque não tem como você evoluir se fechando e fazendo as mesmas escolhas, né, dos outros artistas, das outras pessoas do meio, né? Seja meio artístico ou qualquer outro meio, na verdade. Já viu alguns tweets Eu seus em vejo. relação a isso, né? De, cara, pode ser que a pessoa simplesmente não saiba, né? Que ela esteja começando agora, então dá uma segurada, né? Sim, a galera quer que as pessoas saibam de coisas que elas sabem, sendo que nem no começo elas sabiam, ou elas só sabem porque, sei lá, pagou uma faculdade cara para aprender essas coisas, sabe? E não passa conhecimento para frente. Não tem pessoas falando, por exemplo, no meu meio sobre preço, sobre o que é certo ou errado. Aí surge casos de gente falando de plágio e essas coisas, e fica por isso mesmo, porque o público daquela pessoa comenta, né? O público daquela pessoa que acompanha uma artista falar que não está nem aí para isso é uma coisa muito séria, né? Porque isso mostra o quanto que a gente não fala sobre certas coisas. Se a gente falasse com o nosso próprio público, é o que eu vou fazer mais para frente, começar a falar sobre o que é plágio, o que é certo ou errado, a próprias pessoas que seguem, porque às vezes uma pessoa que me segue outras pessoas. Aí quando ela vê alguém fazendo plágio, ela vai falar, olha, não é legal isso que você fez. Mas enquanto as pessoas assim que não são do meio não souberem o que é certo ou errado, elas vão, tipo, vão continuar do lado da artista que copia e por isso mesmo, né? Porque, enfim, é o que eu sempre falei desde o começo. Por mais que eu queira agradar artistas e ter colegas no meio, amigos no meio, se o público está do meu lado, eu não vou vender tipo um quadrinho meu para vários artistas. É mais, eu vou vender mais para o público. Então, eu tenho que ter uma conversa melhor com o público do que com os artistas. Eu acho isso, né? Todo artista deveria ser assim. Eu vejo que tem muito artista que vende só para outros artistas. Isso não tem como sobreviver assim, sabe? Aí um artista faz uma coisa, você compra dele, aí fica meio que basicamente um escambo, né? Porque ninguém ganha nada e o público fica achando que certas atitudes erradas são certas, né? Não, e como é que você lida com isso, né? Porque, por exemplo, falando de devaneios, né? Porque tem muitas mensagens ali que elas são muito populares, né? E tipo, que você cria, mas que vem de você, mas quando a gente vê, quando a gente olha, pelo menos eu tenho essa impressão, é muito assim, caraca, né? É isso mesmo, é desse jeito, que é aquela coisa da identificação. Então, provavelmente, isso também deve se popularizar no meio artístico, né? De talvez artistas de alguma forma copiarem isso. Como você lida com essa questão assim né, dessa parada da cópia, assim, nesse meio, pensando no Devaneios, que realmente tem umas tirinhas assim que são muito populares. Então, eu tenho para mim que se a pessoa fez um conteúdo parecido com o meu, mas já faz um tempo que eu postei, é tranquilo. Mas como eu falei, acho que essa semana, tipo, na mesma semana eu postar um conteúdo e a pessoa pegar praticamente a mesma coisa e só mudar uma, duas palavras, eu falei, pô, é meio foda. Eu não gosto disso, é uma coisa que eu não faço, eu acho desonesto isso, mas, enfim, é o que no meio tem aquilo de ideias são, não são, como é que eles falam? Não podem ser plagiadas, né? O que pode ser plagiado é a execução e tudo. Só que no caso de artista, cada artista tem seu traço. Então, se eu pegar a ideia e fazer o meu traço, tipo,
A única coisa que diferencia um artista do outro é o traço. Não deveria significar que aquilo não é um plágio, porém, eu acho que tem linhas, né, disso, porque as pessoas podem ter tido a mesma ideia, mas quando você posta primeiro e, sei lá, em 2 dias depois ou 1 dia depois, no máximo, a pessoa posta uma coisa igual ou até no mesmo dia, aí é claro que a pessoa se inspirou em você, Ah, principalmente se a pessoa te segue, né. E aí, tipo, a que pessoa nem fofo. marca, não cita nada, só postou e fingiu de besta, né. Cartilha, né, de coisas que eu sigo pra mim, independente do que as pessoas acham, se é errado pra mim, eu acho que, tipo, eu não sou obrigado a aceitar só porque os outros acham certo, sendo que eu sei que se uma pessoa preta fizer a mesma coisa que essa pessoa branca fez, vai ser cancelada no Twitter, vai chegar em youtubers por aí. Nossa, é foda. Mas eu sou tranquilo, eu não costumo arrumar briga com isso, mas é claro, se for um plágio bem na cara, até inclusive cores e formatos de personagem, aí não vai ter jeito. Mas normalmente eu não não arrumo briga não. Eu só comento porque eu acho injusto que A gente tem que se manifestar de alguma forma, né? sim, porque se ideia não é plágio, então eu vou ficar de perna para o ar, pego o conteúdo dos outros e só transformo numa tirinha minha e pronto. Aí é mole, né. E Eu aí, acho falando assim. sobre essa ideia de representatividade, que foi uma coisa que a gente conversou bastante, né? Apesar de eu estar falando muito assim dessa questão de popularidade, né? Das suas tirinhas ter uma fala, né? Uma linguagem muito popular, ela também tem umas coisas meio entrelinhas ali, né? Em relação à representatividade, né? Que, por exemplo, que foi uma coisa que, tipo, quando você comentou, que tá na nossa cara, mas quando você comentou, você falou, caralho, é verdade. Tipo, do seu personagem principal ser um cachorro preto, né? E nunca ninguém nem te perguntar em relação a isso, né? Nunca ninguém questionar Sim, o fato do principal personagem do Devaneios ser um cachorrinho preto. E que sim, as isso pessoas tem não se uma então, assim, fora as outras mensagens que a gente acabou falando, né, em relação às suas tirinhas, que as pessoas não enxergam que aquilo também é um ato, né, que aquilo ali é um manifesto. Como que você sim, lida com essa parada, assim, de, às vezes, velarem, né, tipo, cancelarem você de uma forma velada, que foi como você mesmo falou, né, tipo, não achando que você representa o suficiente por você fazer personagens animalescos e com mensagens populares, né? Como você lida com isso, né? Com esse preconceito em relação à sua arte? é o que eu falei já, as pessoas querem ficar bem, mas não querem o bem dos outros, né. E representatividade para mim vai muito mais além do que só ilustrar, pessoas pretas, né. Representatividade para mim é você, como um artista preto, tá em lugares fazendo coisas além do que é o normal, tipo, Sim, para o mês da consciência negra, por exemplo, que só aí só que as aí que vai pessoas são ser. chamadas para falar sobre representatividade do mesmo jeito, né. E, ironicamente, as pessoas que são chamadas para essas coisas são pessoas que fazem esse conteúdo, por mais que elas não gostem, eh, de ser chamadas só para isso, o conteúdo delas reflete isso, de outro jeito. E eu entendo, porque é muito difícil arriscar alguma coisa, né. Eu, por exemplo, eu fiz esses personagens porque eu gostava, sempre quis, eu consegui um certo alcance por causa disso, e não quer dizer que eu não represento o suficiente só porque eu não faço o mesmo padrão de arte dos outros, sabe. Sim, Eu acho que seja áreas que não aparecem, porque tem muitas áreas que acho que os artistas não aparecem, tipo edição de vídeo, coisas assim. Isso não significa que elas não estão representando, elas estão exato. fazendo aquele conteúdo, fazendo aquela edição e alguma coisa assim, né. E, enfim, é triste ver que ainda não tem tanto, pelo menos eu não conheço, né, das pessoas pretas que eu conheço produzindo assim, nem tirinhas eu vejo direito. Eu tento incentivar, né, "Pô, faz tirinha". Mas normalmente eu não ligo, porque eu sei o que eu estou representando e eu não faço isso por causa de uma modinha ou, enfim, para conseguir alguma coisa. Eu faço o que eu acredito para conseguir o que eu acredito, mesmo que as pessoas não me julguem de forma errada. Tem gente que pode se dar o luxo de perder a oportunidade de aparecer em algum lugar
porque não quer mais falar sobre representatividade. Eu acho que é um puta de um privilégio você falar que não quer falar sobre isso, sabe? Se me chamarem para falar, eu vou, porque as pessoas não me chamam para nada. Quem tá desdenhando a oportunidade é porque tem muita, provavelmente. Então, eu não acho errado chamarem assim para falar sobre representatividade, porque às vezes é a única oportunidade que a pessoa vai ter de Exato. aparecer com mais públicos. Eu não conheço muito. Eu gosto de quadrinhos e tal, mas eu não, se eu falar que eu sou fã, assim, eu tô mentindo. Mas eu admiro muito. Mas todas as vezes que eu vi e peguei as referências, não foram pessoas pretas, por exemplo. E só o fato de ter pessoas pretas fazendo isso agora, e estando em ascensão, por exemplo, numa página sua que é popular, assim, tem muita gente seguindo, e ser um artista preto, eu acho que isso já acaba desestruturando, tipo assim, desmistificando muita coisa, entende? Sim, mesmo se você não fizesse nada entre linhas, mesmo se você não fizesse nada relacionado à representatividade, sabe? Sim, O fato e de eu estar faço, às ocupando vezes, esse porque as espaço. pessoas não entendem, né? As pessoas vão pro sentido que elas querem, então eu meio que deixo também. Tem como eu ficar explicando cada tirinha. Não, se você entendeu isso, vai ser isso mesmo. Não, até porque é aquela coisa que a gente comentou, né? Que a arte tem muito disso. Depois que você acaba criando ela, enfim, publicando e deixando o mundo levar ela, né? Cada um entende do jeito que quiser, né? Não tem muito como controlar essa parada também, né? Por mais que o seu tenha essas mensagens e tudo mais, né? Mas acaba que você não consegue controlar assim muito de nossa, o que essa pessoa, será que a pessoa realmente vai entender aquilo que eu quero dizer? Não tem muito, né? Dependendo assim, não tem, né? As mais tranquilas o pessoal entende porque, tipo, não tem muito contexto profundo ali, mas tem umas que eu queria que as pessoas entendessem e elas não entendem e eu deixo assim mesmo. Porque, é claro, se for uma coisa assim que as pessoas coloquem algum problema dentro de uma tirinha que não tem esse problema, aí eu vou falar, eu vou defender também. Mas se as pessoas só estão com a interpretação delas ali e não estão acusando quem criou de nada, então eu deixo tranquilo, não vou. Cada um tem a sua Até porque tem visão. exato. Até porque cada um acaba identificando de alguma forma, né? Desde que não seja uma coisa odionda, assim, né? Que foge daquilo que você quer falar totalmente, distorce de uma forma ruim, né? Isso é. E esse momento tem sido e é doido, né? Que para você meio que triplicou o trabalho, né? Porque como você não está conseguindo rentabilizar com os eventos presenciais porque eles não estão existindo, parece que seu trabalho meio que virou uma doideira, assim, mais do que já era. É de fato isso? Você sente que é isso mesmo, assim, que pelo fato de você estar na pandemia, enfim, de estar aqui em São Paulo e tal, e ter vindo por um motivo e acabar que ficou ainda. Isso complicou para você a sua vida assim, profissional? Ela realmente deu uma intensificada nesse sentido? Deu sim, porque como eu não vou ter os eventos, até vai ter os eventos virtuais, né? É um momento novo, eu não sei como que vai ser, se vai ser tão bom de vendas como é em evento presencial, né? Porque em evento presencial tem aquela galera que viu as tirinhas de um bando de gente safada que compartilha sem crédito, aí vai ver, eu conheço esses bichinhos de algum lugar, aí vão lá conhecer o trabalho, aí eu vendo. Então não vai ter isso. Aí agora eu A tô galera acaba trabalhando. te ajudando, né? Porque não adianta, eu falar, amigo, você tá fazendo conteúdo aí, sua página tem 1 milhão, mas tipo, você não ganha nada com isso, você só tá divulgando, apesar de você achar que não. Inclusive tem uns ali no fundo, né? O Sigmund Freud. Sim, sim. Aqui tem o primeiro livro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É o primeiro livro. Na verdade era para. Deixa eu ampliar aqui. Tá espelhado, né? Mas tudo bem. Não, tá certinho. Esse aqui Esse eu você lancei lançou foi quando? em 2018, né? 2018, que aí eu decidi acreditar nas tirinhas e tudo, né? Aí o pessoal me apoiou. Acho que foram 500. Não, minto. Esse primeiro foram 900 pessoas, o que me fez aprender lições valiosas. E se você vai fazer alguma coisa sozinho, não faça um livro grande. É muito difícil. Mas enfim, e aí essa coisa de você ter vindo aqui para São Paulo, né? Você falou que os planos deu uma mudada mesmo.
Nossa. Só um pouquinho. Coisa simples, nada demais. Mudou os planos. Mas a sua pretensão era criar um estúdio, né? Você fala. Tipo, Ainda óbvio que não seria esse ano, né? Mas eu já queria, por exemplo, criar os meus eventos presenciais aqui, sabe? Fazer um curso aqui de ilustração, algumas coisas, só que é triste estar num lugar que eu queria estar, num momento que, enfim, tá todo mundo preso praticamente. Mas essa parada de criar um estúdio, qual que é a sua pretensão assim nesse projeto, né? Porque eu fiquei até bem curiosa, foi uma das perguntas que eu coloquei aqui, porque você falou de né, quem sabe criar um estúdio com artistas pretos, mas como você entende que seria essa dinâmica, assim? Fazer um estúdio onde dê para eu produzir meus conteúdos ali, tipo a Maurício de Souza Produções, só que pequena, e fazer os quadrinhos, fazer gibis, fazer animações, assim, para tentar modificar um pouco o cenário, né? Porque tem coisas que, por exemplo, tem ilustradores negros até que as pessoas que procuram sabem, né? O pessoal de marcas, eles parece que eles andam com uma venda nos olhos, não sei, que eles não encontram, né? Porque é muito difícil encontrar ilustradores pretos no Google. Mas, mas eu quero fazer isso para mostrar que tem animadores negros, que tem gente preta fazendo conteúdo e que consegue fazer um estúdio assim, sabe? E é uma coisa que eu vou fazer, isso já é uma coisa que eu quero. Foda. E talvez para o ano que vem, assim, já comece alguma coisa. Que massa. Eu não sei se agora tá todo mundo assim, mas na época tava todos os ilustradores e quadrinistas perdendo coisa de, sei lá, 3, 4 mil seguidores por dia, sabe? E Caraca. ganhava menos. No meu caso, por exemplo, foi assim, agora que mudou. Mas é uma coisa que eu posso estar falando merda, mas eu senti que depois que eu comecei a usar o Reels, mudou, voltou a crescer, ficar no verde, né? Então eu imagino que Tem uma sabotagem aí. isso é uma certa punição, né? Ou você usa a nossa nova ferramenta ou você vai perder seguidores, alguma coisa assim. Eu também Ou não acho vai que ser tem. conteúdo normal, sabe? Eu acho também que você tem que seguir um caminho ali. Eu tenho percebido muito isso, até mesmo como criadora de conteúdo, apesar de ser bem recente, os meus conteúdos serem mais longos, então tá meio que na contramão, por exemplo, do que o Instagram tá fazendo agora. Você percebe que tem isso, né? Que querem que encurta mais tempo para trazer mais conteúdos, para ser uma coisa um pouco mais corriqueira e você fazer as coisas mais rápido, sabe? Você ter esse sistema que as redes Rede sociais social é criam. Eu igual. estava Eu falei do assistindo esse. Instagram que eu produzo todo dia, mas eu produzo todo dia por causa do engajamento. Eu produzo todo dia porque quando eu produzo todo dia é porque eu tô bem. E eu gosto de produzir todo dia, não é uma obrigação. Porque as pessoas falam muito de regras do Instagram, isso e aquilo, mas é tudo, tipo, não deveria ser assim. Veja como crescer no Instagram. Tipo, veja como eu cresci no Instagram. Porque o Instagram funciona diferente para as pessoas. Tem gente que posta uma vez por semana, que vai muito bem. Aí o pessoal fala, não, se você tem periodicidade e posta, sei lá, 2 vezes por semana, é isso que importa. Se você está lá sempre nesses horários, nesses dias, você vai continuar crescendo. E mentira, tem artista aí que eu conheço que posta de vez em nunca, e sempre que posta vai muito bem, tá sempre ganhando muito seguidor, não tá perdendo. Então, eu acho que falar sobre rede social é muito complicado, porque cada um tem uma experiência muito diferente. Agora, o que favorece outros artistas e não favorece outros é um mistério. Né? Porque, no caso de criador de conteúdo, é porque, infelizmente, não é assim, caso de criador de conteúdo. Tem essa questão dos comentários, do engajamento. Isso de, meu Deus, eu preciso ser popular e enfim, ter comentários, ter curtidas nas fotos, vem desde o Orkut, né? Então as pessoas querem ser Sim, famosas. desde quando você tinha um depoimento lá para aceitar. Sim, ter muito depoimento era status também, né? Era Aí status. ter uma foto de perfil com mais de 100 curtidas já era sucesso. Então, Sucesso, isso o aí. Facebook, inclusive até hoje é assim, né? E hoje em dia tem aqueles palhaços que ficam compartilhando conteúdo dos outros sem crédito e vai muito melhor do que a tirinha que você postou, por exemplo. Puta que Isso pariu. acontece com todo mundo, tipo, uma pessoa aleatória que posta no perfil
tem mais engajamento do que você postando na sua página. Eu ri agora porque eu vi um tweet seu, acho que foi hoje, que você postou, que alguém falou pra você assim, pra você mudar o fundo da sua tirinha, e que a pessoa não gosta de rosa, Mas, meu filho, porque a pessoa não gosta da cor da sua tirinha. você quer Muda aí alguma coisa? rapidão a cor da sua Tipo, tirinha. eu vou mudar só porque você tem problema com rosa, né? Tá certo, então. Eu fiquei rindo tanto daquilo. Eu falei, gente, como a pessoa tem uma coragem de falar com um artista? Tipo, cara, sabe? E tá criando uma parada ali. Eu falei assim, ó, muda aí o fundo, porque eu não curti isso, né? Tem essa questão assim, você acha que pro artista a galera tem essa sensação de que vocês são meio que garçom, assim, me serve do jeito que eu quero? Sabe? Não, tem, né? Porque o pessoal acha que a gente é TV, né? Que é pago por aquilo, né? Que a gente tem que fazer e entreter ele, que eles acham que seguir já é um pagamento muito bom, né? A gente não vive de seguidor, né? Por mais que seja legal ter gente acompanhando ali, se você não trabalha com outras coisas, ou se você não consegue monetizar o seu próprio conteúdo, não tem como você ficar fazendo as coisas assim. E tem muito diretor de arte, né? As pessoas hoje em dia elas não querem fazer nada, mas elas querem te orientar a fazer o que elas querem. Então é mais isso. Tem muita gente, principalmente no meio artístico. Ah, o texto poderia ser assim, o fundo da tirinha poderia ser assim, não gostei dessas novas cores e Mas você enfim, fala que então quer pega e ir também para pessoa que, tipo, pensa e dá uma humanizada, assim, nas suas ilustrações, né? E sim. você acha que esses projetos que você começou, assim, depois do Devaneios, você pensa em retomar, enfim, com essas técnicas novas que possivelmente você aprenderia nesses cursos? Como é que tá essa questão desses projetos que você acabou parando porque o Devaneios realmente cresceu, assim, de uma forma gigantesca? Então, eu penso em voltar, mas provavelmente com outra visão agora, né? Porque do mesmo jeito que alguns artistas ilustravam pessoas pretas em corpos padrões, né? Tem muito artista preto, que era o meu caso, que desenhava muita gente branca, né? Como personagem, essas coisas assim. Isso é uma coisa que, tipo, começou a ser falado, acho que de 2012 para cá que começou a mudar isso e as pessoas começaram a fazer personagens que representassem melhor elas, né? Então, se eu for voltar com algum projeto e se eu for começar a fazer outros projetos, eu vou fazer com personagens que tenham uma aparência mais parecida com a minha. Então, eu tenho vontade sim de fazer alguma coisa com seres humanos, porém ainda não, porque eu esse projeto, inclusive, tem projetos de tirinhas que vão ser com animais também, mas tem projetos que eu quero fazer uma HQ. Então, quero estudar um pouco melhor sobre essa questão de sequência, né? Porque eu não sei como é que o pessoal consegue fazer sequência assim. É uma coisa muito estranha, né? Quem faz só quadrinhos acha muito difícil fazer tirinhas. E quem faz só tirinhas, no meu caso, pelo menos, acha muito difícil fazer quadrinhos. Olha só. E por quê? É, Tipo, não tem um motivo específico? então, eu já ouvi gente que faz quadrinhos falando que é difícil sintetizar, né? É muito mais fácil ter uma ideia e estender ela, né? Colocar ela em vários quadrinhos, porque, tipo, você consegue construir uma narrativa. Mas para mim, como eu estou acostumado a fazer uma história contida, é muito difícil expandir. Embora eu já tenha feito, quando eu era mais moleque, eu escrevi uma história que, tipo, escrevi à mão, porque eu sempre gostei de escrever à mão. Peguei um caderno de 20 matérias e escrevi uma história e zerei o caderno de 20 matérias e não estava nem na metade da história ainda. Eu falei, aí eu parei, eu falei, não vou revisar isso, não vou fazer nada com isso. Aí eu só escrevi falei, realmente não é para mim, porque eu enrolo demais às vezes, e agora eu não consigo enrolar mais, porque depois das tirinhas, né, eu perdi esse dom de enrolar pra caramba pra fazer as Você coisas. tá bem objetivo agora, né? Tipo, Devaneios deu essa objetividade assim, para Então, você, né? Uma curiosidade, por você ter essas mensagens, às vezes até um pouco, né? Tem umas que as pessoas se identificam muito, essa questão, por exemplo, de autocuidado, né? Que a gente já falou sobre isso e tal. Tem uma galera assim no privado que vem falar um textão, alguma coisa, pedindo meio que um conselho, já rolou uma parada assim? Não, eu respondia mais, né, porque depois teve um tempo que eu fiquei tão mal que até hoje eu não voltei pra responder. Eu fico puto com essas dicas que o pessoal dá, assim,
para crescer no Instagram, responde todas as DMs. Tipo, não tem como. Eu respondo. Até porque o As Instagram tem um DMs é negócio, foda, né? eles mandam, eles pedem conselhos, assim. Eu tento responder algumas coisas, mas quando é uma coisa assim mais complexa ou pesada demais, eu tento falar para a pessoa procurar uma ajuda profissional, porque eu também não vou ficar dando uma de coach pro pessoal lá, falando merda e deixando a pessoa Aí do se seu virar com lugar de. coisa. Sim, com Eu certeza. não Não, procuro colocar nada assim, tanto que as pessoas acham que eu tenho formação em psicologia porque tem muito psicólogo que compartilha minhas tirinhas. Não, cara, eu não tenho. E tem coisas que eu nem falo, tipo, eu não falo de conceitos de psicologia, eu falo o que eu vivo e mensagens que eu quero ouvir. Então, quem dá esse viés de psicologia são as pessoas que postam, né? E elas estão, sim, de certa forma, erradas em postar, porque elas postam conteúdo de alguém para vender o trabalho delas. Isso já é um uso comercial, então é meio foda. Mas, enfim, se eu for tentar falar com todo mundo é impossível. E muita gente não vai entender. Né? Mas é o pessoal que acha que eu sou bom. Dizem, né, que eu sou bom de dar conselho, então eu falo com as pessoas quando está no meu alcance para falar. Não, eu acho isso muito legal. Eu sou bem fã do Devaneios. Eu acho que faz um tempo que eu acompanho e eu agradeço muito assim a oportunidade de ter falado e entendido muitas coisas que realmente, né, só quando a gente vai entender o artista de fato, assim, eu acho que tem coisas que elas são mais esclarecidas, né? E eu fico muito honrada de verdade de você participar do Gerúndio. E eu espero que realmente o seu projeto só cresça, assim como os outros que você comentou comigo. E é isso, obrigada demais. Eu que agradeço, que o nosso projeto cresça, né? O É, seu projeto é muito legal e eu acho que é importante ter esse espaço, porque é raro ter esse espaço normalmente por aí. Muito né? legal, eu agradeço essa oportunidade. Então,